O sol escureceu quando Jesus morreu em agonia lá naquela cruz. Então foi colocado na tumba de José. Pensaram que agora era o fim, mas ao terceiro dia tudo então mudou. Ao Maria perceber que aquele era Jesus. Foi a hora que o mundo se alegrou. Nasceu a esperança para nós. Os pregos em suas mãos revelam seu amor por cada alma que ele se entregou. Feliz sábado a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar, irmãos, o capítulo 7 do livro, a Radiografia do Santuário. Se você ainda não tem este livro, fique até o final do vídeo, que lá no finalzinho nós vamos dizer como você pode receber o seu livro na sua casa, tá bom? O livro é grátis, viu? Deixa eu só ajeitar aqui, irmãos. Amados irmãos, antes de nós darmos início ao tema de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Aqueles que puderem se ajoelhar comigo, vamos fazê-lo juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Estamos reunidos nessa sala virtual. Queremos te implorar, meu Deus, a tua presença em nosso meio, através do teu Santo Espírito. Porque é impossível, meu Pai, compreendermos as verdades da tua palavra tão simples,
Sem o teu Espírito Santo é impossível, meu Deus. Por mais clara que elas estejam, por mais desejo que nós tenhamos, mas sem o teu Espírito Santo não conseguimos. Por isso te imploramos, meu Deus, tem misericórdia de nós, ilumina as nossas mentes, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo de hoje, capítulo 7, o título é Os Símbolos Terrestres e o Original Celestial. Tá? Se você ainda não aprendeu a trocar o símbolo pelo literal, você vai ter um pouco de dificuldade daqui para frente, tá? A partir do capítulo 7. Por quê? Porque nós agora vamos aplicar todos os símbolos que nós estudamos nos capítulos anteriores para que nós possamos entender o que está se passando agora, no santuário celestial. Tá? Então, tudo que nós estudamos até agora, eu volto a ressaltar, tá? É um alicerce. Cada capítulo vai estruturando, tá bom? Cada capítulo vai estruturando o capítulo seguinte. Então, é muito importante, irmãos, a questão dos símbolos, tá? Trocar o símbolo pelo literal. O apóstolo Paulo, irmãos, ele confirma a entrada de Jesus no santuário celestial com as seguintes palavras. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, não vou comentar muito isso daqui, irmãos, porque nós já esmiuçamos isso que o apóstolo Paulo está resumindo aqui, tá? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É neste ponto que nós aqui vamos nos deter, irmãos, tá? Quando Cristo assentou-se ao lado do Pai, lá no monte da congregação, tá bom? Hebreus capítulo 2, versículo 17, ele diz algo interessante, irmãos, olha só. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Já estudamos bastante esta questão também, tá? Por que precisava que Jesus fosse semelhante a nós, com a mesma natureza que nós temos? Tá? Já estudamos bastante essa questão, irmãos, tá? Então, se você não entendeu, tá? Vai ficar difícil você agora compreender, você juntar agora as peças, tá bom? Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para quê, irmãos? Para expiar os pecados do povo. Já vimos também essa questão, irmãos, tá? Para expiar os pecados do povo. Os pecados não foram expiados na cruz do Calvário. Bem, os pecados na cruz do Calvário, eles foram perdoados, todos os pecados passados, não só os nossos, irmãos, tá? Que assistimos a esses vídeos, que frequentamos a igreja, que fomos batizados, não. João 3,16 diz que a morte de Jesus, tá? A morte de Jesus foi pelo mundo inteiro, foi por todos aqueles que viveram, desde Adão até o último homem que vai viver, o homem e mulher que vai viver, ou crianças, né? Que vão viver aqui na face da terra, tá? Isso foi o que, irmãos? A justificação. Deus nos justificou, tá? Ele apagou aquela cédula que era contra nós. Agora, no céu, irmãos, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai expiar o pecado, ou seja, resolver de uma vez por todas o pecado na minha e na sua vida. Isso é de suma importância, irmãos, tá? Tudo que nós já estudamos, só que o apóstolo Paulo aqui está resumindo. No capítulo 4, irmãos, no verso 15, olha só o que ele vai dizer.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, né? Note agora, irmãos, o que Paulo vai dizer. Havendo Cristo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, né? Já estudamos essa questão também. Agora sim, irmãos, assentou-se à direita da majestade nas alturas, assentou-se no trono ao lado do Pai, né? Antes, irmãos, antes de prosseguirmos, nós precisamos entender um pouco mais a respeito desse trono, tá? Vamos fazer aqui uma investigação na fala dos profetas, tá? Vamos tomar aqui o profeta João, por exemplo, e vamos agora, irmãos, ver, tá? Vamos analisar algo a respeito desse trono. Será que nós vimos, irmãos, este trono nos capítulos anteriores que nós estudamos, desde o capítulo 1, capítulo 2? Será que nós vimos este trono? Ou agora o apóstolo Paulo e o apóstolo João estão trazendo coisas aqui, estão trazendo eventos, estão trazendo cenas que nós não tínhamos visto isso daqui? É por isso que eu te digo, irmão, você tem que trocar o símbolo pelo literal, senão você não vai compreender, tá? Nós já vimos isso daqui, só que em símbolos, tá? E agora nós vamos trocar pelo literal, tá? Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá, o apóstolo João, perdão. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 até o 12. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Olha só, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Preste atenção agora, irmãos. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi o quê? 7 castiçais, 7 castiçais de ouro, igualzinho a imagem aqui, tá? Mais na frente ele vai dizer que Jesus está andando no meio desses 7 castiçais, e aqui nós precisamos nos deter um pouco, antes de irmos até o trono, tá bom? Nós estudamos sobre isso também, irmãos, tá? Só que em símbolos, tá? O que simboliza, irmãos, tá? Jesus aqui, naquilo que nós estudamos lá nos símbolos, tá? O que apontava para esta cena agora que Jesus está fazendo lá no céu, porque isso daqui, João vê Jesus agora no céu, após a sua ressurreição e ascensão ao céu, tá? Mas nós estudamos isso, irmãos. Isso daqui está no assunto do santuário terrestre. Vamos lá para Êxodo, irmãos. Vamos ver o que significa essa cena aqui, tá? E qual o símbolo que nós estudamos que apontava para isso daqui. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva para o candeeiro, para fazer o quê? Para fazer arder as lâmpadas, para que as lâmpadas estejam continuamente acesas. Tá? Então, o que Deus está falando aqui para Moisés, irmãos? Olha só, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite. Azeite, irmãos, aqui é o combustível dessas lâmpadas, tá? Lá no símbolo, lá na tenda da congregação, tá? É o candelabro, aquelas 7 lâmpadas. Aqui é algo maior, irmãos. Sempre, irmãos, sempre o antitipo é muito maior, irmãos. Tá? O tipo é coisas pequenas que nós compreendemos, né? Coisa do cotidiano, coisa que nós entendemos facilmente. Deus faz isso, irmãos, para nos ensinar coisas grandiosas, difíceis de entender, tá? Mas não impossível. Porque nós oramos, o Espírito Santo está aqui trabalhando na nossa mente para que nós possamos compreender isso daqui. É tão simples. Eu creio que as crianças já estão compreendendo, irmão. Só com as imagens as crianças já estão compreendendo. Mas os adultos têm um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque tem ideias pré-concebidas. Por isso tem um pouquinho mais de dificuldade para conseguir. Mas não é impossível, porque o Espírito Santo trabalha fortemente na nossa mente, irmãos. Tá? Então, irmãos, o símbolo é o seguinte, olha só, aquelas lâmpadas eram abastecidas com azeite,
Tá? E o sumo sacerdote, ele era responsável para manter essas lâmpadas acesas. Ele precisava pedir para que os filhos de Israel lhe trouxessem azeite, deixassem um estoque bom de azeite para que não faltasse, e ele e os seus filhos trabalhavam na organização dessas lâmpadas. Tá? Nós vamos ver por que, que essas lâmpadas precisavam sempre estar acesas, tá bom? Nós vamos esmiuçar bastante essa questão aqui. Mas nós vamos nos deter, irmãos, na questão do trono, tá bom? No segundo quadro profético, irmãos, tá? No quadro profético dos 7 selos, João aqui tem outra visão, tá? No primeiro quadro profético, nas 7 igrejas, ele vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Depois, tá? Ele é outra vez arrebatado em espírito. Deus chama ele até o santuário celestial, tá? E ele vê, através de uma porta aberta nos céus, ele vê algo interessante. Tá? Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Tá? Mais ou menos como essa imagem aqui. Não sei se vocês estão percebendo aqui, uma porta aberta no céu. O que que João está vendo? E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, olha só, irmãos, você veja bem, é outro quadro profético, mas ele está dizendo que é o mesmo que revelou para ele o primeiro quadro profético, agora vai dar mais detalhes, irmãos, tá? Os 7 selos, irmãos, não é uma continuação lá da sétima igreja, não, tá? Os 7 selos, as 7 igrejas e as 7 trombetas, elas se entendem paralelamente, tá? Paralelamente. Não é termina uma, começa a outra, não, tá? Aqui agora, Jesus vai mostrar para João, tá? O mesmo período profético, só que agora ele vai mostrar aspectos diferentes, tá? Do que vai acontecer, do que já aconteceu no passado e do que vai acontecer. Nós estamos na sétima igreja, irmãos, tá? E nós estamos aqui entre o sexto selo e o sétimo selo. Tá? Eles são paralelos. Um dia nós podemos estudar a questão aqui do Apocalipse com os irmãos, tá? Então foi a primeira voz, o mesmo ser que estava falando com João, tá? No primeiro quadro profético, agora volta para dar mais detalhes para ele. Isso é muito importante para nós. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Não sei se você está vendo aí, irmãos, no trono de Deus tem sempre essa luz, tá? Tem sempre essa luz, porque a glória de Deus, nem todos os anjos podem ver, tá? Nem todos os anjos podem ver. Então, João não viu perfeitamente ali o Pai assentado no trono. Tá? E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Nós precisamos saber agora, irmãos, tá? Um pouco mais a respeito desse trono aqui que João viu. Tá? Nós queremos saber, irmãos, exatamente aonde esse trono está localizado, para comparar com aquilo que nós já estudamos nos capítulos anteriores, tá? Com o santuário terrestre. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz assim, ó: E do trono saíam relâmpagos e vozes, e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora sim, irmãos. Agora já dá para entender algo aqui. Olha só. João estava vendo só o trono quando ele chegou. Logo que ele chegou nos céus, ele entrou por aquela porta e ele estava vendo o trono. Até esse momento, irmãos, não dava para a gente saber em que região geográfica esse trono estava localizado, mas agora está ficando mais fácil.
tá? Porque agora João vê diante do trono que ardiam o quê? 7 lâmpadas, tá? Para nós entendermos, irmãos, aqui essa questão, nós temos que recordar os móveis do santuário, tá bem? O santuário terrestre, né? Nós tínhamos no santuário terrestre, irmãos, tá? A mesa dos pães, o altar de incenso e o candelabro, tá? Quando uma pessoa entrava, irmãos, tá? Pela cortina do santuário, depois ali no templo já construído, né? Quando ele entrava pelas portas ali do templo, né? Ele entrava, irmãos, de costa para o oriente. Por quê? Porque a porta do santuário, a porta da tenda da congregação, tá? Ela ficava de frente para o nascer do sol, para o oriente. Tá? Então, imagine, irmãos, que nós estamos entrando agora, tá? No santuário celestial. Preste atenção nessa imagem aqui. Nós estamos entrando agora no santuário celestial. O sol está nascendo aqui, nas nossas costas, tá? Então, do nosso lado direito, nós estamos vendo o quê? No lado direito, do lado norte, nós estamos vendo o quê? A mesa dos pães. No nosso lado esquerdo, eu estou fazendo, irmãos, conforme, tá? Conforme as regiões geográficas estão divididas, tá? Norte, sul, leste e oeste, né? Tá? O leste é onde nasce o sol, tá? E o ocidente é onde se põe o sol. Tá? Então, vamos supor que nós estamos entrando agora no santuário celestial. É muito importante a gente fazer esse exercício aqui. Parece coisa de criança, irmãos, tá? Parece coisa de criança, né? Mas é importante demais, irmãos. Compreendemos esse ambiente geográfico aqui, onde os móveis estão localizados no santuário terrestre, para depois nós aplicarmos lá no santuário celestial, tá? Então, nós vemos aqui, do lado direito, que é o lado norte, tá? Se nós estamos, irmãos, de costa para o sol, nós levantamos a nossa mão direita, é o norte, na nossa mão esquerda é o sul, e diante de nós é o ocidente, é onde o sol se põe. Então, ele nasce nas nossas costas e se põe diante de nós. Bem fácil assim, se você tiver uma vez perdido na floresta, né? Perdido na floresta, é só fazer esse exercício aqui, tá? Então, vamos fazer esse exercício agora para a gente compreender bem essa questão aqui, irmãos, tá? Do lado norte está a mesa dos pães, tá? Do lado sul está o candelabro, e no ocidente, o altar de incenso, que nós vamos tratar agora, só bem adiante, tá bom? Então, irmãos, olha só. João, quando ele entra no santuário celestial, ele vê o trono de Deus. Até ali, irmãos, nós não tínhamos ideia em que região geográfica João estava vendo o trono de Deus, tá? Mas quando ele diz que diante do trono, olha aí essa imagem, irmão, diante do trono ardiam 7 lâmpadas, aí sim, aí agora nós temos uma direção geográfica, tá? Então, o trono, ele estava em frente ao candelabro, né? Ao candelabro. E no tipo, irmãos, aqui, nos símbolos aqui do santuário terrestre, tá? A mesa dos pães era a que estava em frente das 7 lâmpadas que João vê lá nos céus, tá? Irmãos, nós não precisamos ser um gênio para deduzir que a mesa dos pães, tá? Que a mesa dos pães aqui no santuário terrestre, na tenda da congregação, simboliza o trono de Deus no monte da congregação. Tá? E nós vamos mostrar isso. Isaías, irmãos, ele confirma isso daqui. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o quê? O meu trono. Olha o desejo de Satanás, irmãos. Isaías aqui está se referindo a Lúcifer, tá? Isso daqui é Lúcifer que está dizendo. E tu dizias no teu coração, e eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele queria derrubar o trono aqui onde está o Pai e o Filho, para estabelecer o seu trono dele, né? Olha só, irmãos, olha só onde ele queria, em que região geográfica ele queria estabelecer o trono dele, tá?
Eu vou estabelecer no monte da congregação. Lembra? Tenda da congregação aqui na terra. Tá? Representa o quê? Monte da congregação no céu. Tá? Ele ia estabelecer o trono dele aonde? No monte da congregação me assentarei, no meu trono. Né? Aos lados de onde, irmãos? Aos lados do norte. Olha só, irmãos. É o profeta Jeremias, tá? Aqui é inspirado, irmãos. Tá? É o profeta Jeremias que está dizendo que no monte da congregação, lá no céu, o trono de Deus está dos lados do norte. Assim como na tenda da congregação, a mesa dos pães estava no norte, tá? Do mesmo jeito, irmãos. Do mesmo jeito. Trocando o símbolo pelo literal, o monte, lá no monte da congregação, lá no céu, tá? O trono de Deus está do lado do norte. Nós vamos esmiuçar mais isso, viu, irmãos? Êxodo, irmãos, capítulo 25, versículo 23 a 25, é muito interessante. Vai confirmar, irmãos, isso daqui que nós estamos falando. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado. E a sua altura de 1 côvado e meio. Olha só o verso 24, irmãos. E cobri-las-á com ouro puro. Também lhe farás o quê? Uma coroa de ouro ao redor. Na imagem aqui não está bem claro, irmãos, tá? Não está bem claro, mas aqui dá para vocês entenderem, né? Então, aqui foi pedido para Moisés que ele fizesse isso daqui, ó, tá? Uma mesa de ouro maciço, né? Mesa de ouro, perdão, uma mesa de ouro, uma mesa de madeira de acácia, né? Coberta com ouro, né? Cobrir as artes com ouro puro. E também lhe farás o quê? Uma coroa de ouro ao redor. Preste atenção, nós vamos ver outra coroa aqui, ó, tá? O verso 25. Também lhe farás uma moldura, tá? Ao redor da largura de 4 dedos, assim, irmãos, tá? A largura de 4 dedos de um adulto, porque é um adulto que está medindo isso aqui fazendo, né? Então é uma moldura bem larga, né? Olha só o que ele diz aqui, ó, tá? Também farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás o quê? Uma outra coroa, né? Uma outra coroa ao redor da moldura. O que que nós percebemos aqui, irmãos, tá? 2 coroas, tá? 2 coroas. É por isso, irmãos, é por isso que nós, trocando o símbolo pelo literal, nós vamos entender, irmãos, tá? Que o único móvel do santuário, irmãos, que tinha 2 coroas é a mesa dos pães. É a mesa dos pães. Por quê? Porque aí, irmãos, está o Pai e o Filho envolvidos nesta obra, que nós vamos esmiuçar muito mais, viu, irmãos? Capítulo seguinte, nos próximos capítulos, nós vamos esmiuçar muito mais a obra que é feito através da mesa dos pães, tá? Mas aí tem 2 coroas, irmãos, a coroa do Pai e a coroa do Filho, tá? Só para encerrar, irmãos, vamos meditar um pouquinho nisso daqui, tá bom? Nós vamos esmiuçar bastante isso daqui nos vídeos a seguir, tá? Mas eu quero que você troque, irmãos, o símbolo pelo literal, tá? 2 símbolos aqui, ó, tá? Mesa dos pães, mesa dos pães. Agora, isso daqui, irmãos, representa a presença do Pai e o Filho, porque estes pães aqui, irmãos, tá? Esses pães aqui, se você for a um dicionário bíblico, quando você colocar essas palavras lá de Êxodo, nós acabamos de ler, tá? Essa palavra pão, tá? Ela também podia ser traduzido como pães da presença, tá? Pães da presença, pães da proposição ou pães da presença. Esses pães aqui, irmãos, eles simbolizam a presença de Deus, tá? E nós estamos vendo ele lá no céu, mas nos capítulos seguintes, irmãos, nós vamos trazer aqui a fala dos profetas
para nos mostrar que estes pães aqui, irmãos, também podem estar no meu e no seu coração. Esse é o objetivo do santuário, tá? É bem simples o capítulo 7, irmãos, se nós, tá, fizermos assim como as crianças fazem, tá? As crianças, só olhando para essas figuras aqui, entenderam tudo. Não sei se vocês entenderam, tá bom? Se vocês não entenderam, volte os vídeos passados, tá bom? Volte os vídeos passados que vocês vão entender, tá? Tudo o que nós estamos falando aqui, tá bom? Irmãos, antes de nós orarmos, eu quero aqui passar um vídeo, tá? Um vídeo de um amigo nosso, tá? Ele dando um testemunho a respeito desse livro, A Radiografia do Santuário. E aí vai ter o telefone para você adquirir, você que ainda não adquiriu este livro, tá bom? Toda graça, toda paz que vem de Jesus Cristo para você. Nos vemos em nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero divulgar aqui para vocês o meu testemunho ao ler esse livro, A Radiografia do Santuário. Meus queridos, eu fui muito abençoado com esse livro. Mesmo como pastor, o assunto do santuário foi muito mais fácil de entender e de gravar e de compreender essas verdades profundas, essas gemas de ouro. Se você deseja entender mais o assunto do santuário, eu vou deixar aqui o zap. Agora você vai ver o número na tela. O zap do autor. Creio que é Newton Santos. Deixa-me ver aqui. Newton Santos, o autor desse livro, um estudioso, um especialista sobre os assuntos do santuário. Você pode escrever para ele e ele vai enviar para você esse livro. Tá certo? Não estou ganhando nenhum centavo por essa propaganda. É porque eu fui muito abençoado. E eu quero que você seja abençoado também, tá bom? Então escreve para ele, manda uma mensagem, pede a ele o livro Radiografia do Santuário, todo ilustrado. Que bênção, que maravilha! Esse material você vai ser poderosamente abençoado. Escreve agora para ele. Grande abraço, Deus os abençoe. Amados irmãos, vamos fazer uma oração junto, vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido e pedir a Deus, irmãos, que Ele cumpra em nós as promessas da aliança, as promessas que Ele prometeu. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, meu Deus, por esses momentos que estivemos aqui reunidos na tua presença. Obrigado pela chuva que cai, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está caindo em nossas vidas como essas chuvas literais, Senhor. Ilumina, meu Deus, as nossas mentes para compreendermos este assunto tão claro, para entendermos de uma vez por todas a questão da justificação pela fé. Pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, e um feliz sábado a todos.